havia prometido para vocês, né, o nosso curso sobre a alma. E hoje nós vamos entrar na segunda aula. Nós falamos sobre o eu como construído pelo outro e uma identidade gerada pelo outro como um espelho. E usamos o Machado de Assis, o conto O Espelho, para tal. Eu espero que vocês tenham lido a bibliografia, que está abaixo do vídeo da aula 1, né? E também a leitura complementar, que também está lá. Hoje nós vamos passar por uma segunda etapa do estudo da alma. Vamos voltar a falar do eu. E vamos falar também de identidade. Porque hoje nós vamos acrescentar um elemento a esta identidade, que é a sua contrariedade interna e a sua reflexão, a capacidade de reflexão do aparato psíquico nosso, a alma. E se na primeira aula eu usei o Machado, agora nós vamos usar Sócrates, Platão e, de certo modo, Hannah Arendt, porque nós vamos fazer uma leitura pelo viés da Hannah Arendt. Tudo isso está, já deixo adiantar para vocês, aqui no meu, né? Eu tenho 2 livros sobre o Sócrates. Este aqui é o da Cortês, tem um pela Voz e um pela Cortês. Esse aqui, Sócrates, pensador e educador, a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Tá aqui, né? Vamos lá? Olha, eu vou começar por um capítulo aqui que lembra uma frase do Sócrates muito conhecida, muito célebre. Aliás, 2. Deixa eu ler aqui para vocês. A primeira delas é muito simples, né? É preferível sofrer o mal que o praticar. As pessoas ficam assim, ué? Sócrates quer sofrer o mal? Antes, ninguém quer sofrer o mal. Mas ele diz, é preferível sofrer o mal do que ser o praticante do mal. Essa é uma frase capciosa do Sócrates. A segunda é um parágrafo um pouco mais longo, que está no Górgias, que é um texto do Platão. Diz assim, eu preferiria que a minha lira, ou um coral por mim dirigido, desafinasse e produzisse um ruído desarmônico. Preferiria, inclusive, que multidões de homens discordassem de mim, do que eu, sendo um, viesse a entrar em desacordo comigo mesmo e a contradizer-me. É interessante, não é? Sócrates teme aquilo que ele leva os outros a praticar. Não é interessante isso? O método do Sócrates, que muita gente ensina errado como sendo a maêutica, mas é o elencos, o método da refutação, ele é um método que faz com que a pessoa afirme uma coisa, afirme outra, e depois ele mostra que você não pode afirmar as duas. Que ou é uma ou é outra, porque se você afirma as duas, uma anula a outra. Há uma contradição. Esse método, que é com o qual ele filosofa com os outros, ele tem um pavor
de que se volte contra ele. Em outras palavras, ele tem um pavor de cair em contradição. Não à toa, né? Nietzsche diz que Sócrates é um intelectualista, porque até mesmo em dilemas morais vale a questão da contradição. Vale muito menos o bem e o mal e vale muito mais a questão da contradição. A contradição é a chave para distinguir as coisas. Este é um mote fantástico, né? Agora, o detalhe todo aí é ele dizer que este problema é porque ele é um. Ele é uma unidade. Sendo uma unidade, ele é uma unidade que deve ser homogênea. Não deve haver alguma coisa no seu interior que seja diferente dele mesmo, senão ele não seria uma unidade. Ele seria um aglomerado. E o que é mais interessante, né? Ele não teria a identidade humana. Por quê? Porque é fácil você dizer, em termos de lógica, que A é igual a A e que A é diferente de B. Em lógica, isso não causa nenhum problema. Pelo contrário, isso resolve os nossos problemas. Mas quando você substitui esse A pelo eu, você começa a ter problemas. Por quê? Porque quando você diz que eu é igual a eu, você fica tranquilo, né? Até que você percebe que um eu, se tem uma coisa do qual ele difere, é dele mesmo. O eu nunca é igual a eu. Se tem uma coisa que o eu faz, é se contradizer a todo momento. Mas ele faz mais do que isso. Porque isso parece ser um defeito. Mas ele faz alguma coisa que é uma baita de uma qualidade. Por quê? Porque o eu, não sendo igual ao eu, e ao mesmo tempo sendo ele próprio, ele cria uma possibilidade estranha, gente, que é o pensamento. Olha como Platão vai definir o pensamento. O diálogo sem som de mim comigo mesmo. Essa é a essência do pensamento. A Hannah Arendt insiste em lembrar que Platão escreveu isso. O pensamento é o diálogo sem som. Nós estamos acostumados a ler, né? E não falar, ficar na biblioteca todo mundo em silêncio. Isso é uma conquista, tá? Os antigos e os medievais são faladores. Eles leem em voz alta para eles mesmos. Mas de repente você tem um diálogo sem som, de mim comigo mesmo. De modo que a atividade do pensamento, sendo um diálogo, um logos dividido, um logos, um diálogo, sendo um logos dividido, o pensamento obriga esta unidade a ser um, mas conter um dois. Hannah Arendt chama Sócrates é o expositor do dois em um. Nós estamos tão acostumados a isso que nós não percebemos o quão mágico e o quão complicado é isto. O quão complicado é você discordar de você mesmo.
E o quão fantástico é você poder discordar de você mesmo, porque você podendo discordar de você mesmo, significa que o eu e o outro que se unificam no eu, eles são capazes de um diálogo real e não um diálogo combinado. E a Hannah Arendt vai dizer, o Sócrates é o homem que põe esta questão na medida em que ele diz que ele prefere sofrer o mal do que causar o mal. Porque ele tem pavor desta reflexão, de ser dois em um, de poder fazer uma coisa convicta de que acertou e depois fazer outra coisa convicto que acertou e elas não baterem. De modo que, vamos supor que ele faça um mal para uma pessoa e depois ele próprio tenha que dormir na mesma casa que ele próprio. Mas aí ele está dormindo com alguém que fez o mal e ele não quer. Sacaram? Hã? Vocês já imaginaram que todas as vezes que vocês fizeram alguma coisa errada, vocês tiveram que voltar para casa e ficar com esta pessoa criminosa, ou moralmente errada, ou intelectualmente burra, junto com vocês, colado, e adormecer com ela? Não é muito desagradável carregar este eu, que na verdade é um duplo, quando a outra parte dele é uma merda? E é isso que o Sócrates está dizendo. Eu prefiro sofrer o mal, porque se eu fizer o mal, eu tenho que ir embora com esta pessoa que fez o mal, que sou eu mesmo, e carregá-la, e ficar com ela, almoçar, jantar. Não vai dar certo. Todas as vezes que eu estiver sozinho, é pior ainda, porque aí eu estou com ela, com esse desgraçado que fez o mal. Então eu prefiro não passar por isso, prefiro até sofrer o mal, pelo menos eu sofro unido, sem esse dispersamento. Porém, este dispersamento é exatamente o que faz com que a gente possa dizer que a gente tem ciência e consciência, que a gente é um duplo, um dois em um, como diz a Hannah Arendt do Sócrates. Um dois em um. Muita gente pensa que o dois em um do Sócrates é ele e o seu daimon, a voz que fala no ouvido dele e que sempre leva ele a negar. Não, o dois em um do Sócrates não é o daimon. Talvez o daimon faça uma composição do 3 em 1. Mas o 2 em 1 é alguma coisa que o Sócrates utilizou certa vez para pegar no pé de um sofista rico e muito famoso e cheio de si, chamado Hippias. O Hippias estava vindo para Atenas e iria fazer uma palestra sobre a beleza, sobre o que é o belo. Ah, não deu outra, né? Vai lá o Sócrates com a sua gangue, junto, andando na cidade também, propositalmente para cruzar com a gangue do Hippias, né? E o Hippias com seus escravos, sendo abanado, né? Olá, Sócrates, não se furte de ir na minha palestra hoje. Ah, estou sabendo, Sócrates falou. Já estou sabendo que você chegou a Atenas e já está agitando a molecada. Os efebos estão todos com os seus pipis durinhos, já, né, excitadíssimos com
a sua presença, a sua palestra, né? Há uma praxe no mundo grego, né, dos mais velhos se enamorarem dos mais jovens e os conquistarem. Então há uma disputa entre sábios, né? Quem consegue mais efebos, quem consegue uma plateia mais jovem, mais bela, mais da elite, né? Então o Sócrates ainda diz, né? Mas afinal de contas, sobre o que é mesmo que você vai falar? Aí eu vou falar sobre muitas coisas. Como sempre, né? Um sofista sabe tudo, né? Mas eu vou principalmente falar sobre o belo. O Sócrates rapidamente diz: eu gostaria muito de ouvi-lo. Demais, demais, demais. E eu não consigo nem esperar. Eu queria já ouvi-lo já. Me diga o que é o belo. E o Hippias, desafiado assim em público, né, não ia dizer, olha, vá à minha palestra que você fica sabendo. Ele falou isso também. Mas ali na hora ele procurou dar uma resposta. E ele disse, né, olha, o belo é como uma bela virgem. O Sócrates falou, olha que interessante, o belo é como uma bela virgem. Muito bom. Então, se a característica de ser belo é ser o belo de alguma coisa, eu posso tirar a virgem por uma égua. Então, o belo é ser uma bela égua. Não continua sendo uma verdade? Dado que o adjetivo é que manda no enunciado. O interessante é que o Hippias não entendeu. Ele não entendeu. E o Sócrates continuou mostrando a ele que ele dava exemplos de beleza, mas ele não conseguia falar do belo em si mesmo. Não das belezas, mas do belo, a natureza do belo. Mas mesmo assim, Hippias não compreendeu. E Sócrates começou a insistir, e Hippias começou a ficar irritado, principalmente porque Sócrates começava a usar de exemplos que não tinham a magnitude da bela virgem ou da virgem. Começou a pôr égua, começou a pôr a panela, e uma hora o Hippias falou, mas que, Sócrates, você não sabe filosofar. Você fala de coisas mundanas, de égua, de panela. Um filósofo não deve se ocupar de coisas mundanas. Ele falou, não, mas o problema não sou eu. Eu até entendo as suas palavras, só que eu não sei reproduzi-las. E lá em casa tem um sujeitinho lá que ele é impertinente, ele é um chato de galocha. Chego lá em casa agora, primeira coisa que ele vai perguntar é, encontrou o grande Hippias? Encontrei. O que ele falou? Aí eu não vou saber explicar para ele. Então as perguntas que eu estou fazendo a você, que você toma como grosseiras, né, não são minhas, são dele. Ele está morando lá em casa, esse meu amigo. E aí, e continua, o Hippias chega uma hora e fala assim, mas realmente este rapaz que mora na sua casa, ele é, assim, de uma incultura, né? Ele é rude, né? Ele é. Sócrates falou, ele é. Deus está sabendo o que eu passo com ele.
E com isso ele continua o diálogo e obriga o Hippias a passar enormes vergonhas com essa tautologia dele do belo sendo a bela virgem, do belo sendo a bela égua. Enfim, ele vai insistindo nisso e vai passando vergonha perante o Sócrates, mas talvez não perante a plateia dele. Mas o grande problema aí é que quando a Hannah Arendt lê este texto, o Gorgias, e nesse caso aí não é o Gorgias, é o Hippias, né? O Hippias maior, e está tudo aqui no livrinho, essa conversa toda, ela fala assim, esse Sócrates, ele não está usando de um artifício didático para colocar o Hippias na parede através de ironias. Em parte é isso, mas em parte ele está falando que o amigo dele em casa é ele mesmo, que ele é o 2 em 1, ou seja, que ele é um ser reflexivo, que ora ele pensa uma coisa e logo depois ele pode pensar outra. De modo que o inquiridor é o outro que está lá em casa, que é ele mesmo. E aí ela lança a grande maneira do Sócrates falar disso, né? A maneira grega do Sócrates falar disso, que é a maneira não introspectiva de falar, eu estou comigo mesmo, eu estou pensando, eu estou refletindo. Não, há um outro que pergunta por mim. Ele pergunta coisas que eu não sei responder. Ora, se a nossa reflexão, nossa, minha, de cada um de nós, fosse falsa, nós faríamos perguntas para nós mesmos que nós já saberíamos a resposta. De modo que nós seríamos o quê? Não um 2 em 1, mas um falso, que ficaria conversando consigo mesmo apenas retoricamente. Mas nós não fazemos isso. Nós fazemos pergunta para nós mesmos que nós não sabemos a resposta. E esperamos que esse outro interno a nós, por conversa entre o eu e o si mesmo, nos dê respostas. Por isso a gente estuda, investiga, ou não faz nenhuma das duas coisas e apenas pensa consigo mesmo. Ou seja, conversa com aquele amigo que está em casa, mais rude, mais exigente. Sócrates mostra, portanto, uma das características da alma: o pensamento, a reflexão, o desmentir-se, o perguntar a si mesmo com honestidade, o espantar com a resposta que você mesmo dá para você mesmo, por conta desse 2 em 1. Quando Sócrates lança a mão disso, e quando Platão começa a trabalhar com este 2 em 1, a filosofia inaugura uma outra propriedade do eu, que não é só a identidade social, mas é a identidade por conta da contradição, o 2 em 1, aquele que faz o pensamento, aquele que faz o diálogo sem som de mim comigo mesmo. E eis aí a segunda parte da alma que eu gostaria de apresentar para vocês, como apresentei. Na próxima aula nós vamos avançar falando de Sócrates e Platão e voltando para outras características da alma. Mas agora vocês já têm duas. Machado mostra para você a alma formada pelo outro. Sócrates mostra para você a alma como um elemento de reflexão. Gostaram? Daqui a pouco a gente volta.